Bom dia! A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Hoje é sexta-feira. Glórias a Deus, estamos terminando mais uma semana. Olha como Deus é bom. Nós iniciamos tantas semanas e terminamos elas porque Deus é conosco, porque Deus, ele é um Deus bom. Nós estamos hoje de pé, estamos vivos, porque a bondade dele e a misericórdia do Senhor, como diz a palavra, elas duram para todo sempre. Então, com o nosso canto, com a nossa voz, vamos hoje exaltar o nome do Senhor e dizer: Deus, obrigada, porque o Senhor é tudo para mim. Que o Senhor possa guiar, que o Senhor possa direcionar meus passos e dar, meu Deus, hoje a vitória, a bênção do Senhor sobre a minha vida. Todas as manhãs nós estamos aqui ministrando uma palavra, uma oração sobre a sua vida para que seu dia seja mais que abençoado. E eu tenho a certeza que grandes livramentos Deus já tem te dado e coisas Deus tem preparado no mundo espiritual em favor da tua vida, porque você tem separado os seus primeiros momentos do dia para o Senhor. E quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, diz o próprio Senhor Jesus. Eu quero aqui trazer uma palavra hoje que o Espírito Santo de Deus me moveu aqui nessa manhã de sexta-feira, que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo de número 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha que palavra linda! Aqui nós vamos ver, dentro do texto sagrado, que Gideão estava malhando trigo no lagar para se esconder dos midianitas, porque a opressão estava grande naquela época. Eles estavam debaixo ali de um jugo, dos midianitas. E chegou um momento que ele estava ali malhando trigo no lagar para se salvar, para se esconder. Sabe quando tem momentos que a pessoa ela tá passando por tanta luta, tanta provação, que tem horas que ela parece que quer se esconder? Estava assim Gideão, malhando trigo no lagar para se salvar dos midianitas, ou seja, ele já não aguentava mais aquela situação. E o Espírito Santo de Deus me moveu para trazer essa palavra nessa manhã, porque tem pessoas que já não estão mais aguentando a situação. Tem horas que você já está querendo, correr, você diz: meu Deus, eu não aguento mais. É problema na minha casa, é problema no meu trabalho, é problema de saúde, é problema espiritual, é tanta coisa. Talvez os problemas eles tenham feito aí, como na sua vida, como na vida de Gideão, os problemas têm te oprimido. Só que uma coisa, naquele momento, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou um anjo ali naquele lugar, e quando o anjo apareceu para Gideão, o Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha só que forte, quando o Senhor envia um anjo para falar com Gideão, já vai dizendo: o Senhor é contigo. E é isso que o Espírito Santo me move aqui para dizer para você que está ouvindo essa mensagem: o Senhor, ele é contigo. E quando o anjo de Deus fala isso, nós vamos ver que Gideão, ele falou: mas como que o Senhor é conosco? Por que nos sobreveio tantas essas coisas? Aí ele vai ali questionando, o que é feito de todas as maravilhas de Deus que nossos pais nos contaram. Ele ali vai como que questionando, como aqui resumidamente dizendo: se o Senhor é conosco, por que tanto problema está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que várias passagens
O povo de Deus passava pela opressão, passava pela luta, mas o Senhor, no final, sempre dava vitória ao povo. E talvez você está achando, tá até mesmo como Gideão aqui, ô Senhor, mas se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tanto problema na minha vida? Tem coisas que o Senhor permite para o nome dele ser glorificado. Nós vamos ver que Gideão ali e o povo estava passando por um momento de servidão. Estavam passando por um momento de opressão por conta dos midianitas. Só que o Senhor já envia esse anjo para falar com ele, porque Deus já estava iniciando um trabalhar para tirar eles daquela situação. Está entendendo o que o Senhor está falando contigo nesta manhã? Que o Senhor está aqui usando a minha vida para te falar, porque Ele está dizendo isso porque Ele já está trabalhando de uma forma para tirar você dessa situação. A Bíblia vai nos falar que ele disse, Senhor, ele até mesmo chegou um momento que ele disse, olha, mas o Senhor nos desamparou. O Senhor disse para ele aqui, olha, olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Pastora Adriana, mas o Senhor não estava vendo que Gideão estava ali no momento que ele estava até questionando, achando que Deus havia desamparado ele, que se Deus era com ele, por que todas aquelas coisas estavam acontecendo? E o Senhor ainda responde para ele, vai na tua força e você vai livrar Israel na mão dos midianitas? Sabe por quê? O Senhor estava ali entregando algo na vida de Gideão. O Senhor estava ali dizendo para ele, meu filho, eu acredito em você. Talvez você está achando que eu te desamparei, que essa luta não vai terminar, mas olha, eu te escolhi, era isso que o Senhor estava querendo passar para Gideão, eu te escolhi, eu te nomeei e você vai vencer essa luta, você vai livrar Israel da mão dos midianitas. O Senhor acreditava em Gideão assim como o Senhor acredita em você. Talvez você está dizendo, pastora Adriana, mas como que Deus vai acreditar em mim se tem hora que às vezes eu estou até achando que Deus me desamparou, estou igual o Gideão. Tem horas que eu estou dizendo, Deus, mas se o Senhor é na minha vida, por que tudo isso aconteceu? O Senhor, Ele acredita em você. Mesmo quando você está fraco ou fraca, desanimado ou desanimada, o Senhor, Ele acredita em você, como Ele foi com Elias. Como Ele foi com Elias, que estava ali no momento de luta, pediu no ânimo dele a morte embaixo daquele zimbro, porque Jezabel estava perseguindo ele. O Senhor ali acreditou no chamado de Elias. O Senhor acredita em você e Ele sabe que você tem potencial para vencer esse problema. E é por isso que o Senhor traz essa mensagem nessa manhã. E Ele disse assim, ai Senhor meu, com que irei de livrar Israel da mão dos midianitas? Porque a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Ele não se achava digno de vencer aquela luta, porque talvez ele dizia, olha, eu sou pequenininho. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho condições de vencer essa luta. Sabe o que o Senhor falou para ele? E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Sabe qual foi a resposta resumida? E eu quero resumir hoje aqui para trazer para você. Quando ele disse, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que eu vou vencer essa luta? Ele disse, porquanto eu hei de ser contigo. E ponto. Tu vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor estava dizendo, eu sou contigo. E era isso que ele precisava para vencer uma grande luta. Era Deus do lado dele. O Senhor está falando que Ele está do teu lado aí. Nesse problema, nessa situação, você não está sozinho. Você não está sozinha. Porquanto eu hei de ser contigo. Tu vai vencer essa luta. Tu vai vencer essa luta de uma maneira que você diz, meu Deus, mas eu nem acredito que eu venci essa luta dessa forma, porque Gideão não dá aqui para estender, mas Gideão venceu essa luta tão grande de uma forma tão simples. De uma forma tão simples. O Senhor ali se introduziu no meio do arraial dos midianitas, eles ali se dividiram em esquadrões, começaram a tocar ali, né, e dizer, olha, espada do Senhor e de Gideão, começaram a proclamar ali de uma maneira forte, a unção do Senhor desceu ali, e o Senhor sabe o que Ele fez? O Senhor fez com que cada um corresse, Ele desbaratou o exército dos midianitas, por causa do povo dele ali, né, posicionado. O Senhor, Ele acredita em você. Saiba de uma coisa, Deus não te desamparou, Deus não havia desamparado Gideão, o Senhor não te desamparou, porquanto eu hei de ser contigo, tu vai vencer essa luta. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu quero nesta manhã, Pai, de sexta-feira, nós estamos terminando essa semana, e tem pessoas, meu Pai amado, que estão vivendo dias de opressão,
Tem pessoas, Pai, que estão vivendo dias, Senhor, a qual o adversário, meu Deus, está oprimindo, Pai, dizendo que essa pessoa não vai conseguir, que não vai dar certo, Pai. Mas uma coisa, Senhor, eu sei que na tua palavra, Pai, nós vimos hoje aqui, dentro dessa palavra, que Gideão até mesmo não se achava capaz de vencer esse problema, essa luta, Pai. Mas o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo. O Senhor fala com você nesta manhã, porquanto ele será contigo. Tu vai vencer essa luta dentro do teu trabalho, dentro da tua casa. Tu vai vencer essa luta nesse problema que tem vindo sobre o teu corpo de enfermidade. Tu vai vencer essa luta financeira, porque ele é contigo. Aleluia! O Senhor, ele é contigo. Eu creio que a mão de Deus nesse momento está alcançando a tua vida, assim como a mão do Senhor alcançou Gideão. O Senhor livrou ele da mão dos midianitas, livrou ele, livrou o povo de um grande exército, era um grande exército. O Senhor também está te livrando hoje. O Senhor está hoje concedendo a você e a mim a vitória. Ele está concedendo hoje o livramento. Foi isso que Deus fez na vida de Gideão e na vida do povo, e assim ele está fazendo hoje sobre a tua vida. Essa é a resposta de Deus sobre você nessa manhã, porquanto ele será contigo e tu vai vencer esse problema como se fosse uma coisinha só. Você vai vencer esse problema como se fosse, sabe, algo tão pequeno. Talvez o problema tenha se colocado grande na tua vida, mas esse problema você vai vencer de uma forma tão simples, porque o Senhor está falando contigo e ele cumprirá esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Creia e toma posse. Talvez você diz: meu Deus, mas pastora Adriana, como é que eu vou vencer isso? Fique em paz. Fique em paz. Somente siga a ordenança de Deus, porque Gideão teve que ali, né, seguir aquilo que Deus estava falando, né, juntando ali os esquadrões, se separando, Deus dando direcionamento, e assim fique na posição de Deus, que o Senhor vai conceder sobre a sua vida esta vitória tão esperada, no nome de Jesus. E Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like para fortalecer o evangelho do Senhor, a obra de Deus pregada sobre esta terra. Não esquece de deixar aí nos comentários se você tem um pedido de oração, deixa aí no nome de Jesus e divulga essa mensagem, porque eu sempre fico assim, batendo na mesma tecla. Tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra dessa, e você pode se tornar um mensageiro e uma mensageira do Senhor através das redes sociais, passando a mensagem do evangelho de Deus para mais vidas e elas serem abençoadas. No nome de Jesus, um forte abraço, e se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui amanhã com a oração e a palavra do dia, no nome de Jesus.